E o Flamengo enfrenta o Juventude daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro e vai em busca da primeira vitória na competição jogando em casa. Bruno Henrique está relacionado para essa partida. Pulgar e De La Cruz estão pendurados. Se tomarem um cartão amarelo hoje, estão fora do clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar aquele like. Jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo vai em busca da primeira vitória jogando em casa no Brasileirão. Ao contrário do Juventude, que está 100% jogando em casa, o Flamengo está em busca aí da primeira vitória jogando na sua casa. Isso não aconteceu na primeira rodada, como a gente lembra, empate contra o Internacional. Porém, o Flamengo vem aí de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e também fora de casa. Inclusive, tenta voltar a vencer no Maracanã, que não acontece há 3 jogos. Foram 2 empates, um na final do Carioca contra o Fluminense e um contra o Internacional que eu acabei de dizer, além da derrota, aquela derrota vexatória da semana passada para o Central Córdoba. Então, 3 jogos seguidos que o Flamengo não sabe o que é vencer jogando no Maracanã. Bom, no retrospecto recente do Flamengo contra o Juventude jogando no Maracanã, cara, é um retrospecto avassalador, tá? Nos últimos 3 jogos do Flamengo contra o Juventude no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 3-1, 4-0 e 4-2. Tá? No total, balançou as redes 11 vezes e sofreu apenas 3 gols. Tá? Então, o Flamengo, além de tudo, tentar manter esse retrospecto bom contra o Juventude e também, a partida de hoje, vale a permanência no primeiro lugar na liderança do Campeonato Brasileiro. A diferença do Flamengo para o Palmeiras, por exemplo, é apenas no gol marcado. O Flamengo tem um gol a mais em relação ao Palmeiras e por isso, e só por isso, está na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, hoje a gente não pode pecar na finalização. A chance que aparecer o Flamengo tem que guardar, porque o saldo de gols é muito importante no Brasileirão. Então, a gente precisa vencer, vencer bem, jogar bem para a torcida que vai estar lá, que já vou falar sobre o público, e em busca dessa vitória, na primeira vitória aí no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. Bom, mudando de assunto, falando ainda do jogo de hoje, mas vamos falar do Bruno Henrique, que, como a gente sabe, está envolvido em uma polêmica extracampo, e muito se esperava que ele não fosse relacionado para a partida de hoje, o que não aconteceu. Ele se apresentou normalmente na manhã dessa quarta-feira no Ninho do Urubu, onde o restante da equipe também se apresentou para ficar concentrado desde as 11 horas para o jogo de hoje. Então ele foi relacionado, o Flamengo divulgou já a lista de relacionados. Até o momento que eu estou gravando o vídeo, como eu falei, 7h20, o Flamengo ainda não divulgou quem vai ser os titulares. Então eu vou falar daqui a pouco o provável time, mas eu ainda não sei exatamente porque o Flamengo não divulgou quem serão os 11 iniciais. Bom, agora vamos falar do público de hoje, porque no vídeo que eu gravei hoje de manhã eu falei a respeito do público esperado. Não avançou muita coisa, tá? Então, até o momento, cerca de 30 mil ingressos apenas foram comercializados para esse jogo entre Flamengo e Juventude. Para o tamanho do Flamengo, valendo a liderança do Brasileirão, essa parcial de ingressos é muito baixa. 30 mil ingressos para o Maracanã, para ver o Flamengo jogar, valendo liderança, permanência na liderança do Campeonato Brasileiro, é muito ruim. A expectativa é de pouco mais de 30 mil ingressos, não espere o Maracanã lotado e o Flamengo vai adotar essa medida de isolar setores para economizar no custo do estádio. Então, realmente é complicado, cara. Eu não moro no Rio de Janeiro, mas se eu morasse, eu ia querer ver o jogo do Flamengo sempre. E se os preços do ingresso não tivessem acessíveis para mim, eu também não faria muito esforço. Sempre que o Maracanã tem que estar lotado para ver o Flamengo jogar. Seja em Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, tem que estar lotado, porque a torcida faz muita diferença. E o provável time do Flamengo deve ser formado por esses aqui. No gol, Rossi, dupla de zaga formada por Danilo, Léo Ortiz, lateral esquerdo, Alexandre, lateral direito, Wesley. No meio, Arrascaeta, Alan e Eric Pulgar. Na frente, Gerson, Juninho e Everton Cebolinha. Esse deve ser o provável time do Flamengo até o momento que eu estou gravando o vídeo. O Mengão ainda não anunciou quem serão seus 11 iniciais. Para encerrar o vídeo, vamos falar do estádio do Flamengo, porque o Flamengo contratou empresas para examinarem o terreno e o estudo deve levar 6 meses. Isso mesmo, 6 meses para estudar o terreno do estádio do Flamengo. A estratégia de descontaminação do solo com investigação ambiental e atualização de avaliação de riscos é considerada a etapa mais complexa. Então, passando essa etapa, as outras coisas que vão
preceder a essa avaliação vão ser bem tranquilas. Então, esse é o momento mais complexo desse início de obra e depois disso vai estar tudo tranquilo para o Flamengo, enfim, dar início às obras do seu estádio. E o objetivo dessa avaliação é reunir informações para melhor embaçar o projeto conceitual feito pela Arena Events mais Venus, que foi responsável pelo projeto básico arquitetônico apresentado no ano passado e que vai coordenar os estudos. Lembrando que o BAP ele também, como é que eu posso usar a palavra correta? Trabalhando de forma minuciosa com relação ao estádio. Ele não quer dar um passo maior que a perna, ele não quer se endividar de forma errônea, ou seja, ele quer fazer as coisas no passo a passo. Então ele vai iniciar as obras, mas ele quer iniciar sabendo exatamente como que está o terreno, quanto que vai gastar, o período. Então ele está fazendo tudo de forma bem minuciosa. E essas empresas agora vão ter esse papel fundamental na construção do estádio do Flamengo. As empresas começam o estudo na segunda-feira e, segundo o Flamengo, a partir dessas análises será possível ter uma base técnica sólida para refinar diversas definições do projeto. Com dados mais precisos em mãos, será possível avaliar com maior clareza aspectos como prazos, custos e necessidades específicas, contribuindo para um planejamento alinhado às condições do terreno. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação? Até a próxima.